Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Rei que subiu e voltará. A promessa, lá em João capítulo 14, versículo do 1 até o 3, nos diz: Não se turbe o vosso coração, disse Jesus, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lo eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Na seção, em Atos capítulo 1, versículo 9 e 11, nos diz: Dita estas palavras, foi Jesus elevado à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. A entrada triunfal, o Rei da Glória. Salmos 24, versículos 7 a 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E o retorno e a bênção final. Apocalipse capítulo 22, versículo 20 até o 21. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Rei que subiu, ele voltará. A Bíblia apresenta um movimento glorioso na história da redenção. Jesus faz a promessa, ele sobe aos céus e voltará novamente para o seu povo. No cenáculo, ele consola os discípulos aflitos. Na ascensão, ele assume a sua posição de rei. Nos Salmos, vemos uma visão profética de sua entrada triunfal nos céus. E em Apocalipse, ouvimos a promessa final: ele vem outra vez. Essa sequência revela que a história de Jesus não terminou na cruz nem na ascensão. Ela caminha para o grande retorno do Rei. No cenáculo foi feito promessas. E essa é uma das frases mais poderosas e reconfortantes de todo o Novo Testamento. Esse termo grego para turbar, tarrassou, carrega um sentido de agitação profunda, como uma água que é violentamente mexida, ou um coração tomado por pavor e ansiedade. Ao dizer isso, em João 14, 1, Jesus não estava apenas dando uma ordem, mas oferecendo um alicerce para a paz interior em meio à incerteza. Porque o coração não deve se turbar. O texto apresenta 3 motivos fundamentais para manter a calma. Qual é a base na fé? Qual é a base da nossa fé? Jesus disse: credes em Deus, crede também em mim. Jesus coloca a confiança nele, no mesmo patamar da confiança no Pai. A paz não vem da ausência de problemas, mas vem da presença de uma autoridade superior. A certeza do destino. Ele fala sobre muitas moradas. O mundo pode estar em caos, mas o lugar de repouso final já está garantido e preparado por
por Ele mesmo. E Ele faz a promessa do retorno, Ele diz: eu virei outra vez. E essa é a garantia de que a separação é temporária e que o reencontro é certo. É interessante notar que Jesus disse isso em um momento de extrema tensão. Ele acabara de anunciar que seria traído, que Pedro o negaria e que ele partiria em breve. Para os discípulos, o mundo estava desmoronando. Para Jesus, o plano de redenção estava apenas se cumprindo. Essa passagem funciona como um antídoto contra o medo, lembrando que mesmo quando não entendemos o caminho, conhecemos aquele que é o caminho. Jesus é o rei que prepara um lugar. Jesus fala a discípulos com o coração perturbado. Eles temiam a separação, mas Cristo revela algo maior. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Jesus não abandona o seu povo. Sua partida tinha um propósito redentor. Ele prometeu voltar para buscar os seus. Essa promessa aponta para a comunhão eterna com Cristo. Aqueles homens antes estavam separados, mas Jesus os chama, comissiona, eles vão fazer a missão, eles são martirizados, são separados novamente, pois eles foram mortos no cumprimento da missão. Mas se reúnem novamente com Cristo. Os anjos receberam a Cristo nos céus, mas acredito que o próprio Cristo recebeu aqueles que um dia Ele os chamou de amigos, que tiveram os seus corações tranquilizados pela promessa. Glória a Deus, e que promessa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. O rei agora ele sobe ao trono, depois da ressurreição. Jesus é levado aos céus diante dos seus discípulos, lá em Atos 9, 1, 9 e 11. Até o 11, do 9 até o 11. Dois anjos fazem uma declaração poderosa. Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, ele virá do modo como viste subir. Jesus ele retorna à glória celestial. Ele assume o seu trono de autoridade e a ascensão garante a certeza da volta. O Cristo que subiu, ele não desapareceu da história. Ele está reinando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Lá no Salmos capítulo 24, versículo 7 até o 10... nos dá o vislumbre da entrada triunfal nos céus. O Rei da Glória. Esse salmo profético, ele descreve uma cena majestosa. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Muitos intérpretes veem aqui uma imagem da ascensão de Cristo. Pergunta ecoa nos céus: quem é o Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? E a resposta: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. É o Cristo vitorioso que venceu o pecado, que venceu a morte, que venceu o inferno. E Ele entra nos céus como um rei conquistador, aquele que conquistou, aleluia, a salvação. Glória a Deus. Mas ainda há a promessa final da volta. O Novo Testamento ele encerra com a promessa final da volta do Senhor. Apocalipse 22, 20 e 21. É o clamor da igreja. No último capítulo da Bíblia, ouvimos novamente a voz de Jesus. Certamente cedo venho. E a igreja responde: amém. Ora vem, Senhor Jesus. A história fecha com uma expectativa viva. O rei que subiu voltará para buscar o seu povo.
Mas qual é a grande conexão entre esses 4 textos? Em João 14, Jesus promete preparar lugar, a sua presença física para sempre. Em Atos 1, Jesus sobe aos céus. Podemos dizer, aleluia, missão cumprida. Apocalipse 24, Salmo 24, o Rei da Glória entra triunfante. E em Apocalipse 22, o Rei promete voltar. Glória a Deus. As portas do céu se abriram para receber o Rei da Glória. E um dia se abrirão novamente para receber o seu povo. Então viva com esperança. Nosso destino foi preparado por Cristo. O céu é o limite. O nosso destino não foi traçado por astros em movimentos, pela astrologia, não. Foi traçado pelo Senhor, aleluia, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, o Criador e mantenedor do universo. Confie no reinado de Jesus. Ele governa acima de todas as coisas. Espere vigilante, vigiai e orai. A promessa da volta exige fé e preparação espiritual. Estamos nós preparados? E devemos anunciar essa esperança. O mundo precisa saber que o Rei voltará. O mesmo Jesus que prometeu no cenáculo, subiu nas nuvens, entrou como Rei da Glória, é o mesmo que declara: certamente cedo venho. Que a nossa resposta seja a mesma da igreja primitiva: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.